300 milhões de reais em um acordo milionário com o Vasco da Gama. Tem também informação com relação a Brenner, tá? Amigo vascaíno, Fernando Diniz ligou pro atacante e busca a contratação do jogador. Além dessas, muitas outras informações, dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, tem também novidades sobre Leandrinho, porque hoje ele não se reapresenta no CT. A expectativa é que ele saia do nosso Vasco da Gama nessa próxima janela de transferências. Você aí, amigo torcedor, terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é exatamente esse vídeo aqui, ó, o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando, é claro, sobre essa reapresentação do nosso Vasco da Gama, pois hoje, pela parte da tarde, às 4 horas em ponto, o elenco do Vasco da Gama terá o seu primeiro treino após 10 dias de férias. Retorno às atividades, entretanto, que principalmente, né, não contará com nenhum reforço contratado. Havia a expectativa grande no meio da torcida vascaína até por palavras ditas pelo CEO Carlos Amodeu, que já hoje no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz pudesse contar com novos jogadores. Entretanto, isso acabou não acontecendo e vai acontecer. É bom deixar bem claro. Mesmo não acontecendo hoje, o Vasco da Gama prepara para durante essa semana anunciar novos jogadores. O Vasco espera que novos atletas venham a ser contratados nesses próximos dias, anunciados, já treinem no CT Moacir Barbosa junto ao elenco do Vasco e no dia 10 ambos, todos eles, venham a ser registrados. O Vasco volta a campo nesse próximo dia 15 de julho contra a equipe do Independente Del Valle pelos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. A chegada, né, de Admar Lopes é algo essencial para dar andamento aí no mercado da bola e contratar os reforços necessários. O Vasco ficou aí um período de quase um mês sem um diretor executivo e isso atrasou muito o planejamento de mercado do nosso Cruz Maltino. Mas enquanto não tem reforços, né, oficializados e o Vasco segue apenas negociando com jogadores internamente, o Vasco ele trabalha com essa reapresentação visando a saída de alguns atletas. E dentre esses nomes, um nome que dificilmente ficará no Vasco, amigo torcedor vascaíno, é o Leandrinho. Leandrinho é um lateral esquerdo de apenas 20 anos de idade, jogador que para mim, cara, é talentosíssimo, é um grande atleta, um jogador assim que poderia ajudar muito o Vasco, mas que dificilmente ficará. Leandrinho, inclusive hoje, ele não vai se representar no CT Moacir Barbosa. O motivo não é a saída em si, mas porque ele tem um contrato com o Al-Shabaab até o dia 30 de junho. O Al-Shabaab já entrou de férias, não está tendo mais jogos na temporada, mas pelo fato de ele ter um contrato com o Al-Shabaab até o dia 30, ele está até o dia 30, entre aspas, de férias. Não tem a necessidade de voltar ao CT Moacir Barbosa. Então, até o dia 30, o Vasco vai resolver a situação desse jogador, mas a expectativa inicial é que no dia 1º de julho ele já esteja no CT Moacir Barbosa treinando junto com o elenco. Mesmo diante, entretanto, dessa reapresentação de Leandrinho,
a expectativa é que ele saia do Vasco. O Al-Shabaab tem por interesse a sua compra, não nesse momento porque vive um período de grande dificuldade financeira, mas a expectativa é que na próxima janela de transferências do início do ano que vem, o Leandrinho possa ser comprado pelo Al-Shabaab, tá, amigo torcedor vascaíno? Nesses próximos 6 meses, fica uma grande dúvida. Dificilmente o departamento de futebol do Vasco vai querer contar com o Leandrinho. Se você me perguntar com todo o respeito do mundo por quê, eu não vou conseguir te responder. É difícil entender alguns direcionamentos dessa atual diretoria do Vasco. Não consigo entender, por exemplo, porque o Carlos Eduardo está sendo emprestado a um clube do futebol ucraniano. Não consigo entender porque o JP foi emprestado como opção de compra para o Avaí da Série B do Campeonato Brasileiro. Não consigo entender assim também como o Leandrinho está novamente, muito provavelmente nessa próxima janela de transferências, saindo do Vasco da Gama. Eu vejo hoje o Leandrinho como um atleta de um potencial muito maior do que, por exemplo, é o Vitor Luiz, lateral esquerdo do Vasco. Leandrinho é um lateral de muito potencial, de muito crescimento, mas que infelizmente internamente o departamento de futebol do Vasco da Gama já praticamente bateu o martelo e decidiu que ele não vai ser parte do elenco do Vasco nesta temporada de 2025. O departamento de futebol do Vasco hoje prefere Vitor Luiz ao Leandrinho. É confiar, esperar e pelo menos sonhar que o técnico Fernando Diniz olhe para o Leandrinho aí durante esse período e queira pelo menos a permanência do jogador. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo, porque é claro, ainda temos informação e falando inclusive sobre o técnico Fernando Diniz, temos algumas notícias para trazer aqui a você até sobre o treinador. Por quê? Nesse momento, diante dos treinos que aconteceram até o momento desses 10 dias de férias, né? O atacante GB, ele surpreendeu muito positivamente, tá? Não à toa, no jogo contra o São Paulo, o GB estava no banco de reservas, ele foi levado para a capital paulista e esteve à disposição do técnico Fernando Diniz. Ele vem se destacando muito nos treinos sob o comando do treinador e há a expectativa que ele venha a ser muito bem utilizado pelo Diniz até o final dessa temporada de 2025. Informação aqui na preparação para a partida contra o São Paulo, o Vasco teve 8 dias cheios de treino, ele se destacou, ele chamou a atenção do técnico Fernando Diniz e por isso pode sim continuar treinando entre os profissionais. A expectativa é que o GB, jovem jogador do Sub-20, esteja hoje na reapresentação do elenco principal no CT Moacir Barbosa. Ou seja, nitidamente o Fernando Diniz incorporou já o GB ao grupo principal do Vasco da Gama, deixando muito bem claro que o GB será um atleta utilizado pelo técnico durante esse segundo semestre, né? Esse segundo período aí do ano de 2025. O GB é um baita jogador, cara. Me anima muito saber da utilização dele por parte do técnico Fernando Diniz. É diferente. Hoje o Vasco tem um técnico bem diferente, meu amigo torcedor vascaíno, que de fato observa muito bem essa base do Vasco e tenho certeza que vai utilizá-la muito bem também. Prosseguindo aqui com o vídeo, já que estamos falando inclusive sobre o técnico Fernando Diniz, recentemente eu venho trazendo muitas informações aí a você, amigo torcedor vascaíno, sobre um nome que é o Brenner, né? Brenner é um atleta, jovem jogador, de 25 anos de idade, atleta que se destacou muito vestindo a camisa do São Paulo na temporada de 2020, sob o comando do técnico Fernando Diniz. No São Paulo ele se destacou tanto que foi vendido ao Cincinnati, do futebol norte-americano, e diante aí dessa venda ao Cincinnati, ele jogou bem por lá e foi vendido ao Udinese, né? Clube do futebol italiano. Nesse momento, na Udinese, ele não está indo muito bem, está tendo dificuldades de fato, e automaticamente, hoje, nesse momento, o Brenner, ele observa, né? Ele vê a sua carreira com possibilidades reais e iminentes de amigo torcedor vascaíno voltar para o futebol brasileiro. E aí, automaticamente, aqui no Brasil, o lugar onde o Brenner, mesmo sendo um cria do São Paulo, né? Ele tem por objetivo sim jogar, é o Vasco. Não pelo Vasco em si, o Vasco é um clube gigantesco, tem a sua grandeza, atletas fazem questão de jogar no Vasco, mas o caso do Brenner é um caso à parte, porque o que faria ele vir jogar ao Vasco não é o clube, a instituição em si, mas o técnico Fernando Diniz.
técnico Fernando Diniz gosta muito do Brenner e o Brenner é um admirador do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um paizão para o Brenner, um técnico que fez com que o Brenner virasse a chave na carreira. E diante disso, diante do desejo que hoje o Fernando Diniz tem por trabalhar com o Brenner, sabendo, né, dessa possibilidade de contratação junto aí do Udinese, e pelo desejo do Brenner de voltar ao Brasil, informação do canal Na Torcida Vascaínos é que o próprio Fernando Diniz ligou para o Brenner, tá? O técnico já teria feito os primeiros contatos com o jogador por telefone, buscando entender a situação e o desejo do atleta em vir jogar no Vasco da Gama. Então, nesse momento, o Fernando Diniz já iniciou, né, os primeiros contatos aí para uma negociação. O primeiro contato para entender a situação do jogador. O Brenner é um jogador que sim desperta o interesse do Vasco por ser um pedido do próprio técnico Fernando Diniz. Então, o Vasco da Gama, se você, amigo torcedor vascaíno, quer saber, nessa próxima janela de transferências tem um grande alvo. E esse alvo é exatamente o Brenner. Eu vi muita gente criticando aqui nos comentários, nos vídeos que eu venho colocando recentemente, e eu falei sobre a questão do Brenner. Muita gente falando que o Brenner é um jogador ruim. Amigo vascaíno, me desculpe, respeito a opinião de todo mundo que tá aí do outro lado, mas falar que o Brenner é um jogador ruim é um absurdo, com todo respeito mesmo. Você falar que um atleta que na temporada de 2020 teve 22 gols marcados e 4 assistências em 44 partidas, falar que esse jogador é um jogador ruim, você não tá conseguindo compreender o futebol em si, cara. É o básico. São 22 gols marcados em 4 partidas, gente. Não tem pra onde correr. Se olhar para um jogador que faz 22 gols em uma temporada no futebol brasileiro e dá 4 assistências e falar que esse atleta é ruim, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. O Brenner é um ótimo jogador, só que não se encontrou no futebol italiano e por isso busca outro momento nessa sua carreira. E hoje esse outro momento para o Brenner é um retorno ao futebol brasileiro e o Fernando Diniz é um grande pilar para que isso possa de fato acontecer. Te anima a possibilidade de uma contratação do Brenner? Para mim, Lucas, seria um baita reforço, me anima sim ter a possibilidade de contratação desse bom jogador que pode atuar no ataque como camisa 9, um falso 9, um ponta esquerda e tem um grande pilar aí nas negociações que é o Giuliano Bertolucci, empresário do Brenner, empresário que tem portas abertas no mundo todo. Além de empresário do Brenner, é também empresário do técnico Fernando Diniz. Então, assim, querendo ou não querendo, o Giuliano Bertolucci é um empresário que pode colocar o Brenner aonde quiser. Se o Giuliano Bertolucci chegar na Udinese e pedir a liberação do Brenner, é quase impossível da Udinese não liberar. Então é isso que o Vasco espera. Esse bom relacionamento que tem até com o Giuliano Bertolucci. Eu venho informando a vocês em alguns vídeos, e já informei inclusive, né? O Giuliano Bertolucci era um empresário que estava tentando fazer essa ligação entre aquele grego Evangelos Marinakis com a SAF Cruz Maltina. As coisas acabaram não acontecendo, mas era o escritório de Giuliano Bertolucci que vinha intermediando as negociações. Então, o Vasco tem um excelente relacionamento com esse empresário, que é um empresário do Brenner, é um empresário do Diniz. Então, as expectativas é que as coisas possam andar sim, tá? Com relação ao Brenner, ele se torne um reforço do nosso Cruz Maltino. Boa notícia, vascaíno! Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar com vocês agora, né, aqui esse Fala Gigante, falar sobre uma informação bem importante relacionada à Nike, tá? O Vasco, ele vai entrando nos seus últimos minutos com a Nike, né? Com a capa, perdão. Estará sendo divulgado em breve aí os últimos produtos oficiais da capa como a fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino. E a Nike já se prepara para abrir, né, aí esse enxoval logo no início do ano que vem. Nesse momento, informações do jornalista Joel Silva é que já existe uma minuta de contrato que ainda não foi assinada, ou seja, já existe um contrato redigido, imprimido, tudo certinho, apenas aguardando a assinatura das partes. Esse contrato será de 7 anos, ou seja, o contrato do Vasco com a Nike vai até o final de 2032, um contrato longuíssimo. O Vasco vai receber aí valores altos de 300 milhões de reais em caso de metas batidas durante esse período de contrato. Então, uma grana forte que o Vasco da Gama colocará nos seus cofres. Além disso, terá parceria com a loja Centauro. Os produtos do Vasco da Gama serão divulgados nas lojas Centauro de uma forma diferente e vai ter a criação da loja temática Vasco Nike. A Nike vai expandir aí essa parceria com o Vasco para todo o Brasil e vai ter aí em shoppings, em ruas, né, lojas Vasco
Nike, que vendam produtos da Nike e acompanhados de produtos também do Vasco da Gama. Uma parceria que vive-se a expectativa de ser uma parceria de muito sucesso, cara. A Nike é uma marca gigantesca, o Vasco é uma marca gigantesca, então tudo indica que sim, será uma parceria, amigo torcedor vascaíno, de muito sucesso para o nosso Cruz Maltino. Imagina você entrando numa loja da Nike tendo produtos do Vasco. Cara, isso daí pra mim é maravilhoso. Você entrando numa Centauro e tem uma ala especial só do Vasco. Cara, isso é muito legal e falta para o Vasco da Gama, né? O Vasco hoje é um clube que não é bem divulgado e a Nike vai ajudar muito nessa expansão aqui no território brasileiro. E até não apenas uma expansão de marketing, mas também questão financeira. Até para uso de comparação, se a Nike pode pagar 300 milhões de reais em 7 anos, uma média, fazendo uma conta rápida aqui com vocês rapidinho, de 60, 70 milhões por ano, período de 7 anos, é quase isso. Vamos lá, 25, 30 milhões por ano, acho que é até mais que isso, 40 milhões por ano a Nike vai pagar ao Vasco, se o Vasco bater essas metas. A uso de comparação, a capa paga ao Vasco anualmente, cara, 600 mil. Olha que loucura! A capa paga ao Vasco anualmente para estampar a sua marca no Vasco, 600 mil reais. Tá de brincadeira, né, cara? A capa paga ao Vasco 600 mil reais para estampar a sua marca na camisa mais vendida do país. É surreal esse contrato que foi assinado na gestão Alexandre Campelo. Então é suma importância a capa zarpar e a Nike chegar para virar essa chave. Mas vamos desfrutar também, porque a capa fez produtos muito legais para o nosso Cruz Maltino. Mas é isso, acordo milionário chegando na nossa colina histórica. Boa notícia, vascaíno, deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. E já, é claro, eu tô de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.